Salve galera, seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, você já sabe, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte da nossa família No Ar Podcast e também seguir a gente nas redes sociais. Estamos sempre disponíveis no Instagram, no TikTok. Você pode ouvir nossos episódios além do YouTube lá no Spotify. Então acessa o Spotify e confira as novidades. Lembrando que esses links todos estão disponíveis aqui na descrição desse episódio. Se você está chegando aqui pela primeira vez, quem sabe por causa do nosso convidado, seja muito bem-vindo aqui no nosso episódio. Se você já é um seguidor, muito obrigado aí pela companhia de sempre. Hoje a gente vai bater um papo muito legal. Inclusive, Thalia, temos mais de 340 episódios e nunca falamos sobre esse assunto. Pela primeira vez vamos falar sobre energia solar aqui no podcast, no nosso programa. E vamos receber o Rafael Lutebar, ele que é o fundador da Evo Solar. Seja muito bem-vindo aqui no nosso No Ar Podcast, Rafael. Fala, Thiago. Fala, pessoal que está assistindo a gente aí. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco aí sobre energia solar, sobre carros elétricos, né, eletromobilidade, novidades aí que estão acontecendo no mundo todo e que a gente está trazendo aí para o Brasil, para a nossa região aqui no interior do Rio de Janeiro e expandindo aí para o Brasil inteiro aí através da Evo Solar. Que legal, cara. Energia solar fotovoltaica. Mais de 60 franquias em 3 estados do Brasil, cara. Que expansão maravilhosa, né, cara? Que bacana. É verdade, Thiago. A gente expandiu bastante. Uma empresa aqui do interior do Rio de Janeiro, né? Onde a gente tem muitas barreiras no interior, né? Acesso a conhecimento, acesso à informação. Mas hoje, com a internet, a gente consegue ter muito mais acesso à informação, né? E a comunicação ela fica mais fácil. Então, acho que muito por conta disso, e claro, muito trabalho duro, muitas coisas que a gente fez, a gente está conseguindo aí expandir para o Brasil inteiro através das nossas franquias, que é um modelo de negócio que a gente criou e que está replicando aí em diversas cidades e regiões do Brasil, levando a marca Evo Solar, o know-how, a metodologia de trabalho, e instalando aí, oferecendo projetos de energia solar para o Brasil inteiro. Que legal, cara. São quantos anos de empresa já? São 6 anos e meio de empresa. Que bacana. Então é um crescimento assim exponencial, porque 6 anos de empresa, ainda mais numa situação do Brasil que tem uma certa dificuldade para empreender, você conseguir expandir a empresa assim em tão pouco tempo, né? Porque a gente pensa que no Brasil, infelizmente, muitas empresas morrem até o 3º ano de existência. Então você conseguiu passar, dobrou e tá aí com mais de 13 estados do Brasil, cara. É verdade, hoje já são mais de 250 pessoas diariamente trabalhando aí com a marca Evo Solar, né, nessas mais de 50 franquias aí. Então, a gente conseguiu vencer essa fase desafiadora aí no início, né, que realmente as estatísticas mostram, né, que grande parte das empresas morrem ali nos primeiros anos e a gente já passou essa barreira e está a empresa mais saudável do que nunca, olhando para frente, com excelentes perspectivas para o futuro, apesar de termos muitas incertezas na nossa economia, né, do Brasil. A gente, apesar disso, tem muita confiança aí do futuro da empresa, o mercado que a gente está atuando, a forma como a gente trabalha, a aceitação que a gente tem do mercado, dos clientes, dos parceiros, e a quantidade de gente que acredita na gente motiva muito a gente seguir em frente, né? Muito legal, cara. Então, ó, você tem que estar assistindo nosso podcast aí, já viu que o podcast hoje vai ser incrível, com um bate-papo aí sensacional. Então eu convido aí você a estar compartilhando também o nosso episódio. E agradecendo os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast. Graças a vocês aí, a gente tem bate-papos maravilhosos como o de hoje. Nós temos um grande parceiro que é o Plano SAF, que esse ano de 2025 completa 30 anos. Olha que maravilha. Aqui na nossa região, todo mundo tem SAF. E você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, a gente vai trazer muito em breve as novidades dos 30 anos do SAF assistencial. Então fica ligado com a gente aí que nos nossos próximos podcasts a gente vai trazer todas as novidades em primeira mão. E também tá ali, em breve teremos aí um podcast bem legal com o pessoal do SAF aqui, pra gente poder estar conversando sobre a história da empresa também, contando aí sobre os 30 anos da empresa aqui em nossa região.
avançando também aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem uma novidade para você que mora em Nova Friburgo, que é o SAF Pet. Você pode incluir aí o seu melhor amigo, o seu pet, no seu SAF assistencial, isso mesmo. A partir de R$ 12, você já consegue incluir aí o seu melhor amigo, tendo descontos em clínicas veterinárias, pet shop, também tem um cartão de vacinação digital no seu smartphone, bem legal. E também tem o Sou Vantagens, que é o clube de descontos exclusivo para quem é associado SAF. Então você que está assistindo o nosso podcast aí, ainda não é associado SAF, procure a loja SAF mais próxima de você e associe-se. E você que mora em Nova Friburgo, aproveite também o SAF Pet. Aqui no QR Code você tem todas as informações necessárias para você. E você pode mandar mensagem também no WhatsApp. SAF Assistencial, todo mundo tem. Também nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online é o melhor provedor de internet e TV por assinatura da nossa região. Então você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, não quer passar raiva com a sua internet, quer ter uma internet que não vai deixar você na mão, que você possa trabalhar com tranquilidade, assistir seu filme, sua série, sem ter apurrinhação, a Free Online tem os melhores planos de internet para você. Disponível em Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes. A Free Online está conectando todo mundo, inclusive agora com a TV por assinatura. Acessando o QR Code, você vai direto para o site da Free Online e lá você confere todos os planos disponíveis para você. Free Online, você feliz, grande parceiro do nosso No Ar Podcast. E em Nova Friburgo também nós temos um grande parceiro que é a Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras. A Soneca Home tem verdadeiros móveis para deixar sua casa linda. Aliás, nós transformamos casa em lar. A Soneca Home você encontra mesas extensíveis de 4, 6 lugares, sofá-cama, sofá retrátil, itens de decoração, uma grande variedade de móveis para deixar sua casa linda. Então acesse o QR Code e também confira todo o catálogo, todos os móveis disponíveis na Soneca. Inclusive, para deixar sua casa linda, também tem os móveis para escritório. Então confira uma grande variedade que a Soneca tem para você e com verdadeiros especialistas que vão poder te ajudar na escolha do seu móvel. Soneca Home, localizado no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, não tem erro, pertinho, e você pode acessar o QR Code e conferir todas as novidades. Soneca Home, transformamos casa em lar. E também nosso grande parceiro lá em Conselheiro Paulino é a CleanMed. CleanMed Serrana, grande parceira do nosso No Ar Podcast. Você confere todas as novidades também no Instagram, @CleanMedSerrana. Grande abraço para toda a equipe que sempre está aí disposta a te atender com muito carinho e com qualidade. Então, gratidão a todos os nossos parceiros que confiam aqui no nosso trabalho do No Ar Podcast. Rafael, vamos começar o nosso bate-papo? Você já falou um pouquinho, né, da trajetória aí da Evo Solar, mas eu queria conhecer um pouquinho sobre o Rafael também. Quem é o Rafael? Da onde que você é, cara? Fala um pouquinho também da sua trajetória e como que você chegou no empreendedorismo e mais especificamente no empreendedorismo do ramo de energia solar, cara. Boa. Então, vamos lá. Tentar resumir aqui, né? Eu sou nascido em Cantagalo, nascido e criado ali em Cantagalo. E resolvi estudar engenharia mecânica, estudei engenharia mecânica na UERJ, e aí quando eu estava lá perto do fim da faculdade, resolvi fazer medicina. Aí fui fazer medicina, fiz 6 meses, só que não estava muito... E continuei engenharia, né? Fui fazendo as duas faculdades. Não estava muito certo que ia continuar na medicina. Eu tranquei a faculdade de medicina para pensar melhor o que eu ia fazer, se era medicina mesmo, se era engenharia. Eu falei, vou terminar primeiro a engenharia. E aí depois que eu concluir o curso, eu vejo se eu volto para medicina ou se eu sigo a carreira de engenheiro. E aí nisso, eu tranquei medicina, estava concluindo engenharia, e aí tive essa ideia, né, de abrir uma empresa de energia solar. Acabou que eu avancei na história, né? Mas na minha história com o empreendedorismo, na verdade, começou um pouco antes. Voltando aqui um pouco no tempo, antes da medicina, eu estava no meio da faculdade de engenharia mecânica ainda. Eu abri uma loja de celular lá em Friburgo. Uma assistência técnica para trocar telas de smartphones, isso em 2017. Hoje é a febre, né? Em cada esquina tem uma loja de acessórios de celular, de troca-tela e tudo mais. Naquela época não tinha. Então eu adquiri uma franquia de Campinas, chama Concert Smart. Aí abri ali na rua General Osório, em Friburgo. Tinha 21 anos, mais ou menos, 22 anos, assim, era bem novo.
Nunca tinha pensado assim que eu ia empreender tão jovem e comecei a empreender ali aos 21 com uma loja. Eu montei a loja toda, pintei, aprendi a pintar a parede, aprendi a fazer de tudo, cara, colar adesivo, fui fazendo de tudo um pouco ali para economizar custo, economizar dinheiro, né? Não tinha muita grana. Sim. Então, aprendi na marra a consertar celular, quebrando um bocado de celular, tendo que pagar a conta para cliente, dar celular novo para cliente no início. Claro, sempre honrando ali minha palavra, honrando aquilo que era proposto. Então, infelizmente, às vezes a gente tinha que tirar dinheiro do bolso para entregar aquilo que foi combinado, né? E aí eu fiquei 10 meses com essa loja de celular. Até fiz uma grana legal. Tava ganhando um dinheiro bom, um dinheiro que eu nunca tinha ganho na vida. Eu tava conseguindo. Só que aquilo não era para mim, cara. Eu vi que celular, mexer com o celular dos outros é uma coisa tão pessoal, tão... as peças que você tem no mercado para trabalhar com assistência técnica de celular não são peças de boa qualidade. Muitas são peças paralelas, de baixa qualidade. É difícil conseguir peças boas. Então, mesmo que você queira entregar o melhor serviço para o seu cliente, é muito difícil. Sim. Não sei hoje como tá, já estou um pouco fora aí, já tem uns anos aí que eu saí desse mercado, mas na época era muito difícil e eu não conseguia entregar o melhor para o meu cliente. E aquilo me frustrava muito. E aí eu pensei, não é para mim, esse negócio não é para mim, eu vou vender essa loja, aproveitar que ela está faturando bem, ela está em alta, está dando um dinheiro bom, eu acho que eu consigo vender ela num bom valor. E assim eu fiz. Consegui vender até fácil, né? Anunciei assim, muito pouco na roda de conhecidos. Uma pessoa quis comprar. E aí, depois, com esse dinheiro, eu fui fazer faculdade de medicina. Aí eu paguei o primeiro período da faculdade de medicina, com a venda da loja. Só que eu estava naquela incerteza de que seria medicina mesmo. É isso mesmo. Curso, são 6 anos de curso. Faculdade é caríssima. Para eu me formar na medicina, minha família vai ter que se desdobrar muito para me ajudar, para conseguir pagar, vou ter que pegar empréstimo, e aí daqui a 6 anos eu vou ter um empréstimo alto para pagar, sendo que eu já estava quase pronto para trabalhar como engenheiro. Eu era quase engenheiro formado, e uma boa formação, engenharia mecânica na UERJ. As portas no mercado de trabalho se abrem muito, né, para quem tem uma boa formação em engenharia. E eu estava com uma boa formação, inclusive eu tinha feito um intercâmbio pela universidade, né? Tudo pago pelo governo federal. Eu morei 1 ano em Londres e aí lá eu adquiri muita experiência, eu visitei vários países, estudei na Kingston University, 1 ano lá da minha graduação em engenharia mecânica. Isso foi um pouquinho antes da loja de celular, né? Acabou que eu misturei um pouco a cronologia aí. Mas então eu fiz esse intercâmbio, isso abriu muito minha cabeça. Eu virei, assim, com certeza outra pessoa. Voltei de lá sendo outra pessoa, com uma outra cabeça, uma outra visão de mundo. Então, assim, eu estava muito preparado já para entrar no mercado de trabalho. Eu sentia muita autoconfiança nisso. Falava inglês, como eu morei fora, treinei muito inglês. E aí eu queria trabalhar no ramo offshore. Eu fiz engenharia mecânica pensando em trabalhar com offshore, que são as empresas de petróleo, né, vinculadas ali à Petrobras e tal, que tem muitas oportunidades, mas acabou que eu não entrei nesse mercado, né? Como eu estava fazendo a medicina, e eu resolvi trancar a faculdade de medicina para concluir o meu curso de engenharia. Nisso que eu tranquei medicina, fui focar em concluir engenharia, teve o estalo de abrir uma empresa de energia solar. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi 2018, 19, mais ou menos. 18. Bacana. Fim de 18. Fim de 2018. E aí eu comecei a estudar ali sobre energia solar, tudo na internet. Estudando, lendo sites em inglês, sites em português. Tinha pouco conteúdo em português, né? Mas tinha alguma coisa interessante já, bem no início, né? E aí procurei um curso bom, e aí encontrei um curso na Universidade de Campinas, na Unicamp. Aí fui fazer um curso lá na Unicamp, um curso pago. Fiz um curso lá, que era um dos principais cursos do Brasil na época. Tinham pouquíssimos
em 2018, né? Não estava naquele boom ainda. O boom da energia solar começou ali em 2021, 2022, que aí a gente já estava mais maduro, né? Já estava com uma empresa formada, que aí a gente aproveitou para surfar a onda. Que legal. A gente pegou esse boom aí e surfou a onda ali. Mas antes desse boom aí, né? A gente foi em 2020, mais ou menos, que a nossa demanda já estava aumentando bastante, a demanda de trabalho, né? De serviços. E aí foi quando eu resolvi franquear a empresa, franquear o negócio. Como eu tinha tido uma franquia antes de energia solar, eu tive acesso a esse contrato de franquia, né? Então eu sabia como funcionava o modelo de franchising. Claro que a franquia de smartphones, né, de assistência técnica de smartphones, era completamente diferente de uma franquia de energia solar. Sim. Mas o modelo de franchising, ele é similar em todas as situações. É o modelo de franchising. Existe a lei do franchising no Brasil, as regras, e as regras são as mesmas para qualquer um que quiser atuar no ramo de franchising. Claro, vão ter muitas particularidades entre segmentos. Energia solar versus smartphone versus franquia de alimentação, é tudo muito diferente. Na parte específica ali, né? Mas o conceito de franchise é o mesmo. Desculpa, Thiago, acabei que eu comecei a avançar aí dentro da história da Solar. Você falou para falar um pouco sobre mim. Cara, né? mas tá tudo interligado, cara. Não tem como falar sobre mim e não falar de Solar. Não tem como falar de Solar sem contar um pouco da minha história. Sim, e o bacana do podcast, cara, acaba que é isso, né? É um bate-papo e quando a gente tá conversando natural, sem ter câmera gravando, é mais ou menos assim que funciona, né? E eu acho que o legal é a gente conseguir trazer essa essência mesmo. E é bacana você falar sobre essa questão do boom, assim, da energia solar, porque eu lembro que tinha, se eu tiver errado, você me corrija, mas tinha um prazo do governo federal que tava para vencer, que tinha uma certa de uma isenção, né? E aí depois que vencesse esse prazo do governo federal, iria ficar um pouco mais caro. E eu percebi que muita gente começou a correr para colocar energia solar nessa faixa aí de 2021, 2022. Foi por aí mesmo. E esse fim dessa isenção tem a ver com esse boom também ou não? Sim, com certeza. Teve realmente essa época aí que a energia solar iniciou no Brasil, pouca regulamentação, né? E foi aumentando a regulamentação conforme o mercado foi se expandindo. Certo. E estava crescendo muito o mercado, e aí o governo já começou a olhar, as concessionárias já estavam implicando muito, as concessionárias de energia, né? Enel, Light, EDP, Energisa, já estavam implicando muito com o setor de energia solar e começaram a brigar pelos direitos deles e começaram a querer cobrar pelo uso da rede elétrica. Porque nesse modelo de injetar o excedente de energia na rede elétrica, a gente acaba usando a rede elétrica que é cuidada pela concessionária de energia. Então, eles queriam ser remunerados por isso, certo, que antes não eram. E aí tiveram várias reuniões, né? E principalmente a ANEEL, que é a agência reguladora, foi quem formatou esse modelo. E aí que criou-se uma lei da energia solar, a Lei 14.300, que regulamenta esse mercado de energia solar no Brasil. E aí, com a aprovação da lei, colocou-se que quem instalasse energia solar até o fim de 2022 não seria taxado. Não sofreria nenhum tipo de taxação, ficaria na regra antiga. E aí foi a grande corrida do ouro, né? O pessoal começou a correr para instalar, para ter a isenção do pagamento das taxas ali, né? Então, 2021 e 2022 foram 2 anos que foram meteóricos no mercado de energia solar. A gente do setor até brinca que o vendedor de energia solar, ele era um tirador de pedido. Sim. Porque assim, é uma venda complexa, não é uma venda que exige muito consultoria ao cliente, entender a realidade do cliente, entender a demanda dele, a necessidade, como é que é a casa dele, como é que é a fábrica, a indústria, a empresa, onde vai ser instalado,
para a gente fazer uma proposta de acordo, personalizada, e tudo isso leva tempo para ser feito, ser levantado, ser negociado com o cliente, até fechar o contrato. Esse é o comum. É levar um pouco de tempo, pelo menos algumas semanas. Mas, durante esse boom aí da energia solar, que a energia solar o vendedor era um tirador de pedido, o cliente chegava e o cara simplesmente passava o preço, o cliente já queria fechar porque ele queria correr, não queria esperar. E as empresas de energia solar estavam tão sobrecarregadas por uma alta demanda de clientes que não dava muito tempo de dar muita atenção para todo mundo. Então, o cliente que conseguia um mínimo de atenção ali, ele já ficava, pô, esse cara está me dando atenção. Essa empresa já está me dando atenção, porque as outras não estão dando. Então, já quero fechar com ele. Sim. E aí ficou fácil vender. É a lei da oferta e da procura, né? Sim. É clássica em todos os negócios do mundo, né? A lei da oferta lei da oferta da procura, lei da oferta da demanda, alguma coisa assim. Da demanda, né? Aí acabou que vocês tiveram que fazer um investimento em pessoal, né? Para poder dar conta de atender esse pessoal. Muito, muito. A gente sempre investiu muito em gente, cara. Muito. É um dos maiores investimentos que a gente faz em pessoas e recursos, ferramentas para as pessoas também trabalharem, né? Porque uma vez que a gente contrata uma pessoa, a gente precisa comprar uma cadeira boa para ela, precisa comprar uma mesa, comprar mouse, computador, um monitor. Então, é um investimento, né? Toda pessoa que entra e um espaço a mais. Então, o lugar tem que ser maior para caber essas pessoas. E assim também a gente investiu numa nova sede, né? Então, para caber mais gente, para ter um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais com a nossa cara mesmo, que a gente conseguisse ter mais integração entre as pessoas. Então, você até tocou num ponto-chave aqui, Thiago, que são as pessoas que a gente investe muito nisso, né? Que é o que move a empresa. Que legal, cara. Isso é muito bacana. E principalmente as pessoas que trabalham lá entender a cultura da empresa. Isso daí é fundamental porque o cliente ele acaba sentindo isso. Quando os colaboradores, eles... todo mundo usa, né, esse termo, vestir a camisa da empresa. Mas quando o colaborador ele realmente entende a cultura e veste a camisa da empresa, isso transparece de forma natural para os clientes, né? Exatamente. Isso foi criado desde lá de trás, né? Com as primeiras pessoas que foram entrando na empresa, foram formando a empresa, e a gente foi sempre juntando pessoas boas, pessoas alinhadas, pessoas com um propósito comum, pessoas com valores parecidos, que é fundamental, né? E uma vez que a gente foi juntando essas pessoas, foi criando uma cultura forte, que quanto mais pessoas foram entrando, mais foi se replicando, reforçando essa cultura e quando entra uma pessoa que está desalinhada, ela tem duas opções. Ou ela alinha, ou ela se alinha com a cultura da empresa e vive aquilo ali, ou então ela vai ser esmagada pela cultura da empresa. Certo. E se ela for esmagada, ela naturalmente vai sair da empresa. Isso não é a gente, diretoria, liderança que decide, a empresa que decide. A cultura molda as pessoas ou seleciona as pessoas que devem ficar ali ou não. Isso é uma máxima aí que a gente vem vendo, né, acontecer dentro da nossa empresa ali, do nosso ambiente, e que é muito bom, né, que isso aconteça, porque a gente consegue ter sempre pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente busca. Por exemplo, a gente tem uma cultura muito forte de trabalho duro, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que se capacitar, não pode ficar na mesmice, porque a empresa é uma empresa de inovação, a gente está sempre inovando. E se a gente está sempre inovando, inovação é um dos nossos valores, um dos principais valores. Então, a gente precisa de pessoas que gostem de inovação e que busquem inovação. E para inovar, você tem que se aprofundar, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento. Então, isso é uma outra coisa que a gente vem também observando. Muito legal, cara. E falando do cenário da energia solar no Brasil... beleza, teve 2021, 2022 que foi esse boom, o pessoal correu atrás, tal, instalou.
Beleza, a gente viu que até a aparência das cidades, né, das casas mudaram. Todo mundo ali no telhadinho ali, pá, boa parte das pessoas colocando a energia solar. E desde então, qual tem sido o desafio da energia solar no Brasil? As pessoas se acostumaram? Ainda é algo muito difícil de ter acesso? Essa taxação prejudicou um pouco o acesso das pessoas à energia solar? Como que está o cenário hoje aqui no Brasil? Então, a energia solar, ela tem vários portes de usinas, né? Tem as usinas de pequeno porte, que são essas residenciais, que a gente instala na casa das pessoas, no telhado das pessoas, né? Tem as de médio porte, que são mini usinas já instaladas no solo, né, no chão. Aí a gente já vê algumas aí na nossa região também. E tem as grandes usinas solares, as geração centralizada, que é chamada. Essas grandes, assim, nem tem no estado do Rio de Janeiro. Certo. Geração centralizada. Se não me engano, talvez tenha Campos, Goytacazes, Itaperuna, talvez tenha alguma coisa, mas eu acho que não. Uhum. Geração centralizada tem muito em Minas Gerais, tem na Bahia, no Nordeste, que são aquelas gigantescas, um mar de painéis solares que você vê na TV, né, você vê naqueles vídeos. Uhum. Aquelas usinas, elas hoje estão cada vez mais difíceis de serem implementadas no Brasil por conta da rede elétrica, que elas causam muitos impactos na rede, no sistema elétrico. Então o cenário para eles é um cenário de dificuldade para fazer uma grande usina. Já as usinas menores, as usinas residenciais, que é o que o público aí que está assistindo a gente pode ter interesse, né? Que é o que a Evo Solar trabalha, né? Uhum. Hoje não tem dificuldade para instalar, assim, não tem grande dificuldade. O problema que está tendo em algumas regiões é também de rede elétrica para conectar novas instalações, novas usinas. Dependendo da potência do projeto, dependendo do porte do projeto, pode haver uma dificuldade. A gente está tendo aí no interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, a gente está tendo dificuldade para conectar novas usinas, mas é um trabalho que a Evo Solar faz, né, de atuar junto à concessionária de energia com o projeto, dimensionando da melhor forma possível para conseguir conectar para o cliente e o cliente conseguir gerar sua própria energia e ter desconto na conta de luz, ter economia e fazer um bom investimento, né? E aí esse é um dos nossos trabalhos, né? Então a maior dificuldade hoje é essa questão da rede elétrica. Tem outro ponto também que dificultou um pouco, é o crédito. Hoje está muito caro, né? A taxa de juros está muito alta, mas isso é uma coisa que tem outras opções de pagamento também, né? A gente precisa estudar o cliente e ver todas as formas possíveis para ele. Às vezes até no cartão de crédito, se ele tiver um limite de cartão de crédito interessante, dá para parcelar no cartão também até 21 vezes. Uhum. Então, mas os juros está alto, né? Isso dificulta um pouco, mas nada inviabiliza. Assim, longe de inviabilizar, na verdade, a gente está fazendo mais instalações do que nunca. Que legal. Nunca fizemos tantos projetos igual estamos fazendo agora em 2025. Então, apesar de ter a taxação, ela dificultou um pouquinho, mas o que é perder 10% para quem tinha 90% de economia? Sim. Então você perde pouco ganho ali com a taxação. Em contrapartida, também o preço dos equipamentos caíram. Então, apesar de ter sido taxada a energia solar, a gente conseguiu uma redução do preço dos equipamentos. Por conta do avanço da tecnologia, né? A China produzindo em massa esses equipamentos, acaba que com a redução do preço, o payback do sistema está sendo mais rápido hoje. Somando os dois fatores, né? Taxação versus redução do preço dos equipamentos, os dois somados, hoje a energia solar está mais viável do que nunca. Que legal, cara. Isso é muito bom porque é uma energia limpa, né? A gente fala nesses tempos atuais sobre sustentabilidade, sobre cuidar do planeta.
A energia solar é uma das formas também que a gente pode, de uma certa forma, cuidar também do planeta, né? Um investimento que a gente, a médio e longo prazo, vai sentir no bolso, né? A economia, mas também, de uma certa forma, também está cuidando do planeta. Uma dúvida genuína. Por exemplo, num caso de falta de energia no local, a energia solar, a casa, ela consegue manter a energia funcionando ou por causa ela estar ligada na rede elétrica, acabou no bairro, acabou também, mesmo na casa que tem energia solar? Boa, então, ótima pergunta, Thiago. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade para o seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Olá, eu sou a doutora Fátima e o Momento de Saúde de hoje é prevenir ainda é o melhor remédio. Doenças como diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer, eles podem ser evitados com exames periódicos, alimentação equilibrada e atividade física. A Climed, ela conta com uma equipe completa, com várias especialidades para te atender. Estamos localizados na Rua Albertino Quadro Gama, número 108, Conselheiro Paulinho. Acesse o nosso Instagram, @ClimedSerrana ou escaneie o QR Code na tela. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Boa, então, ótima pergunta, Thiago. Essa é uma dúvida muito comum, talvez uma das mais comuns. No sistema tradicional, que a maioria das empresas instalam energia solar, se acabar a luz, acaba também a luz dentro dessa casa com energia solar. Uhum. Para evitar isso, existe uma solução hoje, que são as baterias. As baterias de lítio, para serem instaladas. Então dá para instalar hoje um sistema de energia solar híbrido, onde você consegue ter baterias para a falta de energia. Uhum. Então acabou a luz do bairro, você não fica sem luz na sua casa, porque você tem um sistema de baterias que é um backup de energia para você alimentar ali sua casa durante algumas horas. E aí você pode escolher, né? A gente pode, claro, junto ao cliente, a gente vai selecionar os equipamentos prioritários para serem deixados ligados ali. Uhum. Não tem necessidade de deixar tudo ligado. Por exemplo, um chuveiro elétrico não precisa ser ligado durante uma falta de energia, porque o chuveiro elétrico é uma coisa que puxa muita energia. E para a gente colocar baterias que consigam atender um chuveiro elétrico, a gente vai ter que botar um banco enorme de baterias que vai sair muito caro para o cliente. Sim. O cliente muitas vezes não precisa disso. Então o ideal é manter o padrão, o básico, que é roteador de internet. Internet, ninguém quer ficar sem, né? Uhum. Ninguém quer ficar sem comunicação. Então, deixa o roteador de internet, deixa o
as lâmpadas, né? Algumas lâmpadas da casa para você ter iluminação. Talvez uma geladeira, um ar-condicionado. E aí já começa também o ar-condicionado, será? Quanto... seu bolso é meu guia, né? Sim. Claro, dá para botar tudo ligado. Sim. Dá para deixar a casa inteira ligada. Só que vai botar um banco enorme de baterias, isso vai custar caro. Sim. Então a gente entende muito essa realidade do cliente também e não precisa, bota 1, 2 baterias no máximo para manter o que é realmente necessário deixar ligado numa falta de energia. Que interessante, cara. E é bacana a gente saber como que funciona, né? Porque eu lembro que antes de ter essas questões de ter as placas mesmo nas casas, uma das primeiras coisas assim que o pessoal começou a falar de energia solar foi justamente do chuveiro. Você deve saber, né, que aqui no Brasil chegou, você pode reduzir o valor da sua conta se você botar o chuveiro na energia solar. Então, né? Mas esse chuveiro não é o chuveiro elétrico. É uma tecnologia de energia solar, sim, mas diferente. Ela não é a energia fotovoltaica. Quando a gente esse assunto todo que a gente está falando aqui, por enquanto, é energia solar fotovoltaica. Certo. Que é aquela placa solar que fica no telhado das casas, o sol bate ali, aquilo gera um efeito fotoelétrico, e esse efeito fotoelétrico gera uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica pode alimentar as nossas tomadas. Qualquer equipamento elétrico vai ser alimentado. Já essa energia solar que tem no Brasil aí há mais de 20 anos, 30 anos, é energia solar térmica. Aproveita o calor do sol. O calor do sol aquece a água. Então, naquela placa solar que fica no telhado para aquecimento de água, tem água circulando ali dentro e essa água ela é aquecida pelo calor do sol. Diferente da placa fotovoltaica, foto vem de luz. A incidência da luz solar gera um efeito fotoelétrico que gera uma corrente elétrica que alimenta as nossas tomadas. Então, essa é a grande diferença. São tecnologias assim, que vêm do sol, mas a forma de conversão de energia é completamente diferente. Uma converte o calor do sol, a outra converte a luz em energia elétrica. Muito bacana, cara, muito bacana. E no tempo nublado, como que funciona? Outras perguntas que o pessoal deve fazer direto, né? O tempo tá fechado, tá funcionando ou não tá funcionando? Então, no tempo nublado funciona em ambas as tecnologias, né? Tanto a solar térmica quanto a solar fotovoltaica. No tempo nublado vai funcionar, só que vai funcionar em menor intensidade. Então, se a gente gera, falando do fotovoltaico, se a gente gera 30 kWh em um dia ensolarado, dando um exemplo, tá? Num determinado sistema com X placas solares, se a gente gera 30 em um dia ensolarado, talvez num dia nublado a gente gere 15, metade. Por quê? Porque a luz do sol incidindo diretamente sobre as placas solares, ela gera mais energia. Com certeza gera mais energia. Porém, qualquer dia do ano, pode ser um dia nublado, um dia chuvoso, o dia tem luz, né? A gente consegue caminhar pelas ruas porque está iluminado. Apesar de não ter aquela intensidade da luz do sol, está claro. E essa claridade é suficiente para gerar energia. Então, todos os dias do ano, os 365 dias do ano vão gerar energia. Que legal, cara. Claro, em menor intensidade ou em maior intensidade. Mas o que importa é que, no final das contas, a gente, quando faz um projeto para um cliente, a gente considera todos esses fatores. A gente sabe que vai fazer sol, que vai fazer chuva. Então, a gente tem base de dados de insolação de 10 anos atrás, que a gente consulta essas bases de dados para fazer cálculos de acordo com a realidade do cliente, a incidência, o local onde fica a residência dele ou a empresa dele, para saber quantas placas solares são necessárias para gerar a energia que ele precisa, considerando todas essas variações ao longo do ano. E a gente vai entregar um projeto de acordo. E a gente calcula tudo com margem de segurança para garantir que o cliente vá ter a demanda dele atendida. Perfeito, cara. Muito legal. Uma dúvida que as pessoas sempre falam, né, sobre essa questão da energia solar também é a questão de
como que eu faço uma usina, seja para alimentar minha casa em um determinado local, e como que essa energia elétrica vai chegar lá na minha casa, né? Como que faz essa ligação? Você chegou a comentar sobre a questão de injetar a energia na rede elétrica, né? Como que funciona esse sistema que a Evosolar implementa e como que a pessoa consegue interligar, por exemplo, os imóveis dela com uma usina que ela vai montar, vai criar? Boa, então, isso é uma prática muito comum que a gente faz, né? Que é instalar uma usina solar em determinado local e essa usina vai gerar energia para outros locais. Então, vamos pensar numa pessoa aí que tem 3 contas de luz, né? 3 imóveis diferentes. Uma fica em cada bairro diferente e uma conta de luz fica talvez em outra cidade. E ele quer fazer uma única usina solar para gerar energia para esses 3 locais. Isso é possível devido ao sistema de compensação de créditos, que isso é tudo regulamentado pela Lei 14.300. Então, não é bem assim, a energia ela vai direto lá para aquele outro local, gera na usina e vai direto lá bater nos imóveis. Falando da física, fluxo da energia, não necessariamente é isso que acontece. O que acontece é a energia da usina, assim que gera a energia, ela é injetada na rede elétrica, no ponto ali onde a usina está conectada, e existe um relógio medidor da concessionária de energia que vai medir quanto você injetou. Então vamos supor, você injetou 1.000 kWh naquele mês. Significa que você tem 1.000 de créditos. Então você vai abater os créditos nas outras unidades consumidoras que você tem. Que a gente, né, Evosolar, incluiu dentro do seu projeto, dentro do sistema de compensação de créditos. Mas falando de fluxo da energia, falando de física, elétrons rodando sobre os fios ali, né? A usina gera em determinado ponto, injeta na rede elétrica, e aí na rede elétrica essa energia vai ser escoada para o ponto onde tiver consumo mais próximo. Pode ser uma residência mais próxima, uma indústria que está ali perto da usina. É um outro consumidor que vai consumir aquela energia gerada. Mas você vai ser beneficiado por isso com o sistema de compensação de créditos. E isso vai ser contabilizado pela concessionária de energia. Então agora, quem tem energia solar, o leiturista da concessionária, aquele rapaz que vai lá todo mês, né, faz a medição e anota, ele vai fazer 2 medições agora. Quanto você consumiu e quanto que você injetou de créditos na rede. Ele vai jogar essas informações no sistema da concessionária, a concessionária vai olhar, opa, esse cliente aqui gerou energia, então ele tem créditos. Eu vou abater nas contas de luz que ele quer abater. Sim. E aí, o que importa no final das contas é isso. As contas vão reduzir ao valor mínimo e o cliente vai pagar o menor valor possível ali nas contas de luz. E é assim que ele tem o retorno do investimento dele. Muito e se a gente legal. botar na ponta do lápis, o investimento em energia solar é hoje um dos melhores investimentos do mercado, com retornos aí de mais de 2% ao mês de rentabilidade. Oh, incrível. Não é qualquer investimento que chega a essa porcentagem, não. O pessoal fica iludido aí com esses investimentos que na verdade dá prejuízo. Esse monte de pirâmide que tem aí, né? Exatamente, os tigrinhos da vida aí. Meu amigo, aqui então... não tem surpresa. A energia solar é um investimento seguro. Sim. Muito seguro. Os painéis solares vão estar no telhado, né, da residência ou da empresa da pessoa. Sim. E ninguém vai tirar dali. Existe uma grande segurança, né? O índice de catástrofes ou de roubo, de sinistros é muito baixo com usinas solares. Queimar a placa solar, isso é muito raro, cara. Sim. Muito difícil. A gente tem aí, nossa, eu nem sei, acho que são mais de 100 mil placas já instaladas e as vezes que a gente teve que ir na casa de um cliente para trocar uma placa queimada foram muito raras. Material de qualidade, né? Material de qualidade, sim. Isso é um diferencial, né? Acaba que os chineses, quando eles fazem algo, eles fazem muito bem feito e realmente para dar problema demora muito tempo, né?
É verdade. Essas placas, elas também servem para ser portáteis. Por exemplo, a gente vê pessoas que... Alguns vídeos no Instagram, as pessoas que vão acampar, elas têm ali uma placa solar que elas geram energia naquele local onde que elas estão. Até liga Starlink, né, e tudo mais. É possível fazer assim também de forma portátil? Com certeza, Thiago. Hoje existem várias tecnologias de placas solares, né, para geração de energia. Essa que a gente instala nas residências, nas usinas, é um tipo de placa mais robusta, né? Ela é uma placa rígida, ela é dura, né, pesada. Não é para você, não é portátil, né? É para você deixar ela fixa, e elas são as que têm a maior geração de energia por metro quadrado. São as mais eficientes. Só que se a sua finalidade for ter portabilidade, você querer levar a sua placa solar para acampar, num trailer, no carro, levar junto com a Starlink, aí você tem soluções portáteis, são placas solares até dobráveis. Você consegue dobrar, ela fica bem compacta, e é um filme fotovoltaico que tem ali, uma tecnologia diferente, tecnologia de produção, né? A fabricação dela de uma forma diferente, materiais diferentes, mas que no final das contas geram energia elétrica, que é o principal. A questão é a eficiência mesmo, mas você tem que escolher o que você quer, né? Você quer eficiência? Então você vai para uma placa solar rígida para colocar no telhado. Ah, não, você quer portabilidade? Uma placa solar flexível. Ela vai gerar menos energia, mas você tem portabilidade e gera o suficiente para você abastecer ali a bateria e tal. Inclusive, a gente está começando a trabalhar com esses equipamentos, né? Isso começou recentemente na empresa. A gente vai lançar um site. A gente já tem um site da Evo Solar, né? Mas vamos lançar um site com todos os produtos, né? Um e-commerce mesmo. Bacana. Com todos os produtos de baterias para acampamento, para sítio, pessoal que gosta de ir aí pro meio do mato. Só levada. É como se fosse uma mala de rodinha. Você puxa assim, é uma mala de rodinha, só que é uma grande bateria. Uma estação. É uma estação ali. E aí tem a placa solar portátil. Então, é mais um produto aí que a gente vai introduzir em toda a rede Evo Solar, toda a rede de parceiros. Então, muito animado aí com essa nova fase. Que uma legal, série cara. de produtos novos. Então, assim, o que o pessoal conhece aí de Evo Solar, de energia solar, placas solares para residências e empresas, sim, claro, o nosso carro-chefe é o que trouxe a gente até aqui. Só que, como eu te falei, um dos nossos valores é a inovação. Então, a gente vai inovar, tem uma série de produtos novos entrando, que são esses produtos portáteis, as estações de recarga de carros elétricos, Sim. que é um mercado bem legal que a gente vai entrar agora. Sim. Os carros elétricos estão começando a dominar aí as ruas, né? Sim, BYD já disparando, já é a terceira maior marca que vende no Brasil. A terceira marca que mais vende no Brasil hoje é a BYD. Que legal, cara. Não sabia. Eu ia até entrar nesse assunto agora dos carros elétricos, porque a gente já tá vendo aqui na nossa região os pontos de recarga, né? O pessoal já... E o pessoal usando isso até para marketing, né? Sim, claro. Né? Eu vi ali a Superpão em Friburgo, inclusive, a Free Online, inclusive, é parceira lá. Parceira, E eles têm um ponto de recarga de carro elétrico, então gera marketing isso. Sim. Você tem que recarregar teu carro, onde você vai parar? É onde que tem ali, ainda mais gratuito, você já tem que consumir lá dentro. Então eu vejo que essas soluções, por exemplo, de recarga de carro elétrico, é algo que daqui para frente vai aumentar e muito. E eu não sabia desse dado da BYD ser a terceira marca já mais vendida no Brasil. Cara. É isso. Terceira ou quarta, cara, se eu não tô enganado. Eu acho que era a quarta e virou a terceira agora. Que legal, tá ali nas dianteiras ali já, passando as marcas como Honda, por exemplo. Sim, sim. E eu acredito que para essa solução de recarga de carro deve ser interessante, porque não sei o quanto que um carro gasta de energia, mas se for colocar na energia elétrica normal, não deve ser tão barato a conta de energia no final do mês, né? Pois é, aumenta consideravelmente a conta de luz, porque um carro é uma coisa grande, né? Uma grande massa a ser movimentada, e principalmente quem roda muito acaba precisando sempre estar abastecendo o carro, e isso consome bastante energia elétrica. Então pode aumentar ali R$100, R$200, R$300 a conta de luz, depende de quanto que a pessoa roda, né? Mas o que ela está fazendo, ela está convertendo a fonte de combustível, ao invés de ser diesel ou gasolina, está usando energia elétrica. Então, deixa de queimar lá um tanque de gasolina, que são 55 litros aproximadamente, para
consumir energia elétrica. Sim. E essa energia elétrica tem que vir de algum lugar. Sim. E aí pode ser fonte solar, que é o ideal, que a pessoa vai pagar mais barato, ou ela pode comprar da própria concessionária de energia no valor aí do quilowatt-hora no mês, Sim. que vai sair bem mais caro. Com certeza. E tá cada vez mais caro, né? As contas de energia tá cada vez mais caro, gente. Cada mês que passa, quando pega ali a conta ali, a gente toma uma surpresa. Nossa, mas eu gastei praticamente a mesma coisa, como que veio mais caro, né? Então tem essas questões das bandeiras tarifárias, né? Então é um investimento bem legal o cara pensar, porque isso tudo tem que ser na base de cálculo, né? Como a gente estava conversando em off aqui, que eu pensei que as placas eram selecionadas devido ao tamanho da propriedade ou da casa, mas na verdade é em cima do consumo. Então tem que ter ali um cálculo bem interessante para que as pessoas possam ver realmente, poxa, eu estou perdendo dinheiro aqui tendo somente da concessionária, e eu posso ganhar a médio e longo prazo tendo ali uma placa solar aqui na minha propriedade, na minha casa, né, cara? É verdade, isso aí. Muito bom, muito bom. Hoje, a pessoa que está assistindo o nosso podcast, Rafael, o que ela precisa analisar para ela falar assim, poxa, vou entrar em contato com a Evo Solar para colocar energia solar aqui no meu prédio, ou na minha casa, ou na minha empresa? O que ela precisa Primeira identificar? coisa, se ela consome ali acima de 150, 200 reais por mês, já é viável um projeto de energia solar para ela, já é um bom investimento, já dá para ela cogitar fazer um investimento aí numa própria usina solar. Então, ou então a gente tem também um outro programa aí hoje, que é para quem não quer investir na sua própria usina, se quiser ter uma redução aí de 15%, 20% na conta de luz, sem investir nada, a gente tem uma solução também para essas pessoas, através do EvoFlex. É um plano de assinatura de energia, onde a gente constrói as usinas solares com investimento nosso ou de investidores parceiros. A gente constrói as usinas solares e cede a energia para essas pessoas. Elas vão ter 15% de desconto sem investir nada. Então, quem tiver interesse, entra em contato com a Evo Solar aí, que a gente explica melhor, né, como funciona isso aí e faz uma proposta personalizada para a situação dela. Sim. Mas, dando um exemplo prático aqui, vamos dar um exemplo de uma pessoa que gasta aí R$300 por mês na conta de luz. Se ela assinar um plano do EvoFlex, ela vai ter 15% de desconto. Então, 15% em cima de R$300, isso dá R$45 por mês, se eu não fiz a conta errada, acho que é isso. R$45. Então, R$45 é uma assinatura do Netflix. Você consegue ter de graça a sua assinatura do Netflix, sem gastar nada, só assinar o plano EvoFlex. Que legal, cara, que legal. Então a pessoa pode entrar em contato através do quê? Do WhatsApp, Instagram? Como que a pessoa entra em contato com vocês? Ela pode entrar em contato através do WhatsApp, 22 98163 4466, ou pode mandar um inbox lá no Instagram. No WhatsApp vai ter a resposta mais rápida ali. 22 981 63 4466. Ou então pode entrar no nosso site, se cadastrar lá, colocar nome, telefone, e-mail, que a gente vai entrar em contato. Em qualquer um dos nossos canais, o cliente vai ser bem atendido. Muito legal, cara. O que a energia solar, né, ela tem de perspectiva para o futuro, cara, para esse restante de ano aí, para o próximo ano? Tem algo já em evidência aqui no Brasil de novas tecnologias, como você estava falando? O futuro da energia solar é com baterias. As baterias vão crescer muito. Elas estão barateando muito por conta dos carros elétricos, né, que está tendo muita bateria para carro elétrico, logo a tecnologia de baterias está evoluindo muito. Estão investindo muito em pesquisas de melhoramento da eficiência das baterias, novos minerais, novas matérias-primas, fontes ali para produção de bateria. Tudo isso está evoluindo muito. Então, o futuro da energia solar é com baterias, para você gerar energia durante o dia, armazenar nas baterias e durante a noite, em períodos que você precisar de mais energia, você usa das baterias. Muito bom. Esse é o futuro. Muito bom, cara. E a gente está bem perto desse futuro? Está bem perto, cara. As baterias já estão chegando no mercado. Elas ainda estão com acessibilidade ainda
um pouco restrita. Não vou falar que está inacessível, não. Elas já são acessíveis, inclusive estamos vendendo, né? Mas ainda é um público de um ticket maior. Mas isso tende a ficar cada vez mais popular com a redução dos preços. E aí, quando começar a popularizar, entrar na classe B e C, aí vai indo para o Brasil inteiro. Muito legal, cara. E interessante que uma empresa como a Evosolar, que é aqui do interior do estado do Rio, está presente em mais de 13 estados, está atenta a todas essas inovações, né? E agora com o e-commerce vai conseguir vender para o Brasil inteiro também essas soluções, né? É verdade. Estamos sempre atentos às novidades, o que está acontecendo no mundo. Muito bom, cara. E qual é o Instagram da Evosolar para o pessoal poder acompanhar também? Seguir? @evosolar. @evosolar. Bem fácil. Bem fácil. Tem o meu também. Rafa, @Rafa com F, .energia solar. Posto bastante conteúdo lá também. Não tanto quanto a Evo Solar, né? Mas eu tô sempre postando alguma coisa lá também, falando... uma comunicação um pouquinho diferente da Evo, né? A Evo tem um linguajar mais corporativo ali. As pessoas, muito mais as pessoas da Evo. O meu Instagram eu falo muito de mercado, perspectiva... Um pouco da minha rotina. Muito legal, cara. Bacana. O nome Evo Solar surgiu como? Só pra gente caminhar pro final do nosso podcast. Boa. Evo vem de perpétuo, para sempre. Então, a luz do sol, ela é infinita, né? É imensurável a quantidade de energia que tem no sol. Então, o Evo vem disso. E solar, né? Por conta do sol mesmo. Muito bom, cara, muito bom. E a tendência é que a energia do sol fica cada vez mais forte, né? Então, a gente tem uma tecnologia aí muito legal, que é essa questão da energia limpa, como a gente está falando. E como eu falei, um excelente investimento aí que nós devemos fazer. E o carro elétrico aí, eu acho que muito em breve vai superar os combustíveis fósseis, né? É questão de tempo, né, Questão cara? de tempo, com e certeza. cair no gosto das pessoas também, sim, né? sim. Então... mas para cair no gosto é só as pessoas andarem. Exatamente. Começa a andar para ver. Exatamente. Rafael, cara, muito bom o nosso podcast. Foi um prazer te conhecer. As portas do nosso podcast estão sempre abertas para você, pra gente retornar aí, conversar sobre as novidades. Quando lançar o e-commerce também, a gente poder trocar uma ideia. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente aí. Um grande prazer estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco aí da nossa história, do que a gente está fazendo aí com vocês. Tá? Forte abraço, Thiago, e até a próxima aí, pessoal. Com certeza, galera. Na próxima semana a gente tem podcast, terça, quinta-feira. Acompanha a gente nas redes sociais. A gente sempre está divulgando em primeira mão a nossa agenda. Acompanha também a Evo Solar no Instagram, o Rafael. Siga lá e saiba de tudo em primeiríssima mão também. Agradecendo o Plano SAF, Free Online, Soneca Home, CleanMed, são os nossos grandes parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. E a Thalia, que está sempre aqui nos bastidores operando o nosso podcast. Gratidão, galera. Um beijo no coração de todos vocês e siga a gente também no Spotify, que a gente sempre está divulgando nossos episódios lá completos. Valeu, até o próximo episódio. Tchau, tchau.